Louvado seja Deus, glorificamos o nome daquele que vive e reina para todo sempre, por podermos retornar e vir novamente a este lugar, que é a casa de quem? A casa do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Diz assim: entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. E Pedro lhe disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para mentires ao Espírito Santo? Reservaste parte do valor do campo, conservaste-o, porventura não seria seu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, colocaste no coração esse desígnio? Não mentiste a homem, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Fecha os teus olhos. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, neste nome poderoso que é o nome de Jesus oramos, quando mais uma vez nós nos achamos na tua presença. Lemos a tua palavra e ela é, Senhor, inspiradora, abençoada. Agora abençoa-nos para que possamos nesta reflexão, nesta mensagem, nesse sermão, nos aproximarmos um pouco mais de Ti. Deus, temos tão pouco de Ti. Ajuda-nos nesta noite, que nada nos perturbe e atrapalhe. Por amor de Jesus, eu te peço, amém e amém, Jesus. Os efeitos da palavra de Deus, eles são incompreensíveis. A palavra de Deus, ela quer em cada um de nós um efeito radical, uma transformação. A palavra de Deus fala da nova vida. Enquanto não se der a nova vida na vida de uma pessoa, ela continua na sua antiga natureza. E qual é a natureza antiga? A natureza adâmica, aquela que a trouxe totalmente envolta em pecado. Por isso que o novo nascimento, Jesus disse ser necessário, até porque é Ele e só Ele é que transforma diametralmente a vida de um homem, corpo, alma e espírito. Quando há o novo nascimento, que Jesus fala no capítulo 3 do Evangelho de João, e ele diz: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque você já imaginou um Ananias no céu juntamente conosco? O Evangelho de Cristo, que nada se compara a ele, nada, absolutamente nada. Nós estamos vendo, inclusive, este nosso país que está atravessando um momento que nunca vivemos nesta terra. Tivemos agora um senador da República que está preso. Quer dizer, nós temos banqueiro preso, nós temos políticos presos, nós temos empresários presos, enfim, esta gama da sociedade, esta nata da sociedade, que até alguns dias atrás eles eram como que invioláveis, agora eles estão também fragilizados. Parece que estão querendo passar o nosso país a limpo. E é verdade que todos nós ficamos como que
até agradecidos, porque uma instituição, ela arvora o seu poder e ela tem o judiciário, é a maior instituição de uma nação. As demais outras, o legislativo, o executivo, eles precisam ser secundários, se a nação se preza mesmo, né? E agora então nós estamos vendo isso acontecer. Esse personagem que acabamos de ler é um deles. São pessoas que ainda não nasceram de novo. Esses políticos, eles nasceram apenas na carne. Jesus falou que os que nascem na carne, eles não veem a glória de Deus. Quer dizer, Jesus está falando em João 3, que esses políticos aí, esses empresários, esses banqueiros, eles não vão entrar nos céus. Não sou eu que estou falando, Jesus fala pela palavra de Deus. Eu estou só reproduzindo. Por quê? Porque a conduta, e é a conduta sua que mostra se as suas palavras são verdades ou não. É as suas atitudes. São as suas atitudes que vão mostrar realmente o que existe dentro de você. E dentro do Ananias, embora, presta atenção, o Ananias estava na igreja. Nem todos que estão na igreja são crentes. Nem todos que estão na igreja são sinceros. É evidente que deveria ser. É natural que eles devam ser. Por isso que nós vemos essas maluquices acontecendo e saindo na imprensa, né? Pastores, evangélicos, cristãos, fazendo atrocidade. E quando, presta atenção, quando não é um cristão, você já viu quantas das vezes este ouvido aqui ouviu: ah, você viu o que ele fez? Ainda diz que é crente. Você já ouviu essa frase sendo dita nos 4 cantos de onde você vive. Por quê? Porque todos têm o pensamento de que se você está com este livro, sabe o que é esse livro? A palavra de Deus. E aqueles que estão com este livro deveriam ser o que o Ananias não foi. Se fosse só Ananias, ótimo. Mas o pior de tudo, que os Ananias da vida, eles proliferam. E este evangelho, a palavra de Deus, ele não surte o efeito que gostaria de exercer, viu? Gostaria de ter na vida daquele que, a Bíblia diz que se você tem esta palavra, você tem que se apartar do mal. Mas o Ananias não havia sido nascido de novo, e por isso não era transformado, e por isso o seu coração estava apegado às paixões da terra, dentre elas, o que? A ganância. A ganância é um negócio sério. E presta atenção, o inimigo de nossas almas, que é o diabo, ele coloca em nós de que nós precisamos dar certo na vida, fazer o nosso pé de meia e chegar aonde pleiteamos, desejamos chegar. Inclusive diz, não importa como. Para Deus importa sim. O Evangelho de Cristo, que Paulo diz ser, como de fato é, o poder de Deus para a salvação, ele tem no seu bojo todas as coisas boas da vida. Você não vai ver um crente, verdadeiramente crente, sofrendo as reveses da vida. Você não vai ver. Você vai ver sim os desastres acontecendo,
na vida daqueles que não são crentes. Quer uma referência bíblica? Veja bem, que em Eclesiastes, no capítulo 2, verso de número 26, sabe o que está escrito lá? Eclesiastes, capítulo 2, verso 26. Diz que aquele que é bom diante de Deus, aquele que é bom diante de Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e dá graça. Veja bem o que diz Salomão em Eclesiastes capítulo 2, verso 26, que aquele que é bom, quer dizer, aquele que não é o Ananias, avarento, ganancioso, Deus dá sabedoria, conhecimento e graça. E aquele, os Ananias, que não é bom, que é a parte B do capítulo 2, verso 26 de Eclesiastes, Deus dá o que diz lá? Trabalho. E ele é escravo do trabalho. Quantas pessoas não me dizem no meu pé de ouvido: pastor, estou trabalhando muito. Sabe o que eu falo para elas? Vou orar a Deus, porque você, ainda falo para ela, você está dentro da Bíblia, que a Bíblia diz para trabalhar dia e noite para não ser pesado, irmão. E eu ainda digo: vou orar para Deus te dar mais um trabalho, mais um emprego, mais um serviço. Alguns que sabem que eu estou tecendo uma crítica a eles falam: não, pastor, já não, então não vou poder nem dormir. A minha Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. O Salmo 127 diz que Deus acrescenta aqueles que são seus. Quer dizer, aqueles que lá no Eclesiastes 2,26, aquele que é bom diante de Deus. Mas o Ananias não consegue ser. Não consegue ser. Agora eu pergunto: e você? Quais são os seus motivos, suas razões? O que é que te impulsiona? O que você prefere? O que você deseja? Nós temos o Deus da Bíblia, nós temos o Deus da igreja, que Ele tem todos os recursos, todos. O que Paulo escreve em Filipenses 4,26? Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória. O Deus da Bíblia é um Deus rico, ele não é um Deus miserável. Tanto é que o Davi, sabe o que o Davi diz? Salmo 37, 26, diz assim: eu fui moço, agora já estou velho, mas eu nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Por que você não aventura confiar em Deus? Por que você não acredita na palavra de Deus? Eu tenho visto muitas pessoas dizerem: ah, se eu não fizer o meu pé de meia, se eu não lutar por mim, olha, do céu não vai cair. Pois eu tenho vivido esse milagre. Quando eu não era crente, a minha mulher está aí e pode testemunhar, eu trabalhava em 3 empregos e não tinha dinheiro. Aí um dia que eu aceitei Jesus, e presta atenção, até você que vai me ouvir, eu não queria aceitar Jesus, eu resisti muito, e no apelo eu não fui à frente, eu estava lá no Morumbi, até porque não dava para ir, que eu estou nas últimas arquibancadas, e lá no Morumbi só a primeira arquibancada que tem acesso ao campo, então não dava para ir, e eu não fui, eu resisti, mas saí de lá com a vida transformada.
e nunca mais precisei trabalhar em 3 empregos. Deus foi diminuindo as minhas atividades e trabalho, e eu aposentei trabalhando só em 1 emprego. Acontece que quando eu não era crente, como funcionário público, eu apropriava-me daquilo que não era meu, e depois, como crente, nunca peguei mais um tostão do munícipe. Nunca. E vivi, como a Bíblia diz, do meu salário. Está lá em Lucas 3. Contente com o seu soldo está lá. Aprendi a contentar com o meu ganho. E sabe o que Deus fez? Multiplicou ele. E aí então eu comecei a adquirir coisas e bens na terra. E presta atenção, e ainda dava um dízimo. E quando não era crente, com 3 empregos, não sobrava dinheiro para nada. Sabe o que o profeta Ageu no capítulo 1, verso 6 diz? Que você come e não se satisfaz. Você dorme e não acaba descansando. Você bebe água e você não se dessedenta. Você ganha dinheiro, está lá, e o seu dinheiro é um saco furado. Acontecia comigo. Talvez esteja acontecendo com você. Ah, pastor, mas eu sou da igreja tal. E daí? Até o diabo é da igreja tal. Até o diabo. Diabo diz que ele tem um temor de Deus enorme, o diabo, e que até estremece. Mas e a vida dele? Como é que está a vida dele? Talvez a sua vida esteja do mesmo porte, da mesma natureza. Então o que você precisa é nascer de novo e perder esse coração avarento, ganancioso, egoísta, ingrato, profano, imoral, lascívio, pernicioso e tantas outras coisas mais. E você mesmo diz: eu não consigo me livrar. Não consegue porque seu coração não é de Deus. Perdeu, Saul tinha um coração até inclinado para as coisas de Deus quando ele foi levantado rei, mas depois ele caiu. Veja lá o que diz Samuel 16. Diz que o Espírito de Deus saiu dele. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios 11, pergunta para você se você permanece ainda na fé ou você já caiu dela. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas já caíram da fé. Por quê? Porque o Ananias estava na igreja, mas sem a fé, para ser sincero. Então ele chegou com um lobo diante do apóstolo. E sabe o que aconteceu? Morreu. Por isso que no capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo diz assim, para você tomar cuidado, porque muitos estão até celebrando a Páscoa, celebrando a morte e a ressurreição de Cristo, e está lá muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, quer dizer, muitos que estão mortos. O Ananias era um crente morto. Então ele queria viver de fachada. Vamos levar a nossa oferta, que todo mundo vai saber que nós vendemos a nossa casa. Mas vamos supor, 500 mil a casa dele, nos dias de hoje, vamos supor. Ele pegou 150, 250 e levou para lá, e reteve parte. Ele não precisava fazer isso, porque Deus não está afim do seu dinheiro. Como falamos em Filipenses, diz que o meu Deus conforme a sua riqueza. O Deus da Bíblia, o Deus dos céus, o Deus da igreja, o Deus dos crentes, é um Deus rico, e Ele quer suprir a sua necessidade. Agora o seu coração impede, e leva você o quê? A uma vida menor, a uma vida barata, a uma vida em insuficiência, onde eu vejo muito crente se arrastando que nem cobra, comendo poeira, e a vida dele não vai, o lar não vai, a família não vai, os negócios não vai. Fica que nem o país nosso,
ficou aí alguns aninhos aí, num apogeu enorme, agora já está enfiado em dívida, em carestia, em miséria, em sofrimento. Quantos milhares de pessoas você vê aí que estão nas filas dos desempregos? Bom, o IBGE diz que de cada 10 brasileiros, 4 estão devendo água, luz e telefone. Você é um deles? 4 estão com seus nomes sujos lá no Serasa. A minha Bíblia, Paulo escrevendo aos Romanos, diz para você não dever coisa nenhuma a ninguém, só o amor. Agora, os Ananias não conseguem. E eles sempre dizem, a nossa vida não vai. Poxa vida, a gente luta tanto. Ó Deus, não sei o que tem. Quando houve o tsunami no Japão, apareceu uma japonesa olhando para os céus, apareceu na internet e na televisão, dizendo, o que o Senhor tem contra a nossa felicidade? Deus não tem nada, até porque não foi Ele que fez o tsunami, não, de maneira nenhuma. O mal, viu, não é feito por Deus, o mal é feito para o diabo, ou pelo diabo. A minha Bíblia diz que de Deus só vem boas dádivas e dons perfeitos. De Deus só vem coisa boa, viu? Deus não tem lá um pacote de bênçãos e um pacote de maldade. Quem tem são os governos. Aí não falaram que não ia mexer nas coisas sociais e não sei o que tem, antes de ganhar a eleição, agora mexeram em tudo. Inclusive queriam colocar impostos aí abusivos, que já teve no passado, quiseram fazer voltar. Por exemplo, a CPMF mesmo seria uma delas. E você sabe como é que está os insumos para você adquirir bens e para você pagar produtos, né, que nos são oferecidos e você não pode ficar sem ele. Exemplo, água e luz. Como é que está as suas contas? 40% da sociedade. Quer dizer, de cada 10, 4 estão devendo água, luz e telefone. Entendeu? São insumos básicos. Entendeu? Por quê? Porque as tarifas estão lá nas alturas. Mas quem é que prometeu que ia te dar uma vida boa? Né? Foi o governo. E você acreditou. E talvez você até foi lá e votou. E elegeu e colocou lá e acreditou. Agora eu falo, por que você não acredita nesse daqui, ó, da Bíblia? Nesse Deus aqui. Para de ser Ananias, para de ser Safira, para de ser mentiroso. Viu? A Bíblia diz que todo aquele que ama e pratica mentira, ele vai para o inferno. E o que você deseja? Céu ou inferno? Por isso que no capítulo 24, no verso 15, Josué diz lá no seu livro, no livro de Josué, ele diz, escolha hoje quem é que você quer servir. Quem é que você quer servir? Não adianta você ficar na igreja que nem o Ananias, vai morrer. Viu? A Bíblia diz que Pedro falou, por que você está mentindo ao Espírito Santo? A minha Bíblia diz lá no capítulo 12, no verso 32, e 31 e 32 de Mateus, que quem mente ao Espírito Santo não tem perdão. Está escrito lá. Se você mentir, até para o filho você tem perdão. Mas se você mentir ao Espírito Santo, não tem perdão. Tanto é que esse cara morreu. Viu? Olha o que diz a palavra de Deus. Não mentiste a homem, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor. Quando ele ouviu essa palavra do profeta, do apóstolo, do discípulo, do mensageiro de Deus, então a morte foi e atingiu ele dentro da igreja, e ele morreu. Você está dentro da igreja vivo ou morto? É uma pergunta, que é feita nesta noite. Deus quer te dar vida. Ele diz, eu vim para te dar vida abundante. A vida abundante não é essa vida de comisseração que as pessoas vivem aí, entendeu? Em que ele está um dia feliz
e o resto da semana ele está infeliz. Por quê? Porque não consegue ser sincero para com Deus. Viu? Não mentiste ao homem. Quantas pessoas vêm aqui na igreja e mentem para mim? Eu sei até que é mentira. E eu digo para essas pessoas: você não está mentindo a homem, está mentindo a Deus. E essas pessoas estão morrendo. Quantos já foram embora daqui? Por quê? Porque vivem a vida de Ananias. Nesta noite, Deus está dando a oportunidade de você viver a vida abundante que só há em Deus. Fiquemos em pé. Pai querido e amado, eu quero novamente te adorar. Adorar dizendo obrigado, Pai. Obrigado porque a malignidade do pecado, ela não consegue nos alcançar, não consegue nos atingir, porque nós estamos em Ti, ó Pai. Eu peço que o Senhor nos ajude, na noite desse dia, a termos uma vida honesta e sincera, correta, diante de Ti. Ajuda-nos, por amor de Jesus eu te peço. Amém e amém, Jesus.